Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos continuar nosso estudo sobre equações polinomiais do segundo grau, mas com um foco um pouco diferente. Nas aulas anteriores, nós aprendemos a resolver a equação pela fórmula resolutiva. Agora a ideia é olhar para a solução antes mesmo de calcular as raízes, usando o discriminante. Nós já vimos algo sobre isso anteriormente, vamos revisar agora. Quando aparece uma equação do segundo grau, muitas vezes a primeira pergunta não precisa ser quais são as raízes. Antes disso, podemos perguntar: essa equação tem raízes reais? Tem uma só raiz real? Tem duas soluções reais? É isso que nós vamos discutir nessa aula. Ao longo da aula, vamos usar situações contextualizadas no MASP, por exemplo, o Museu de Arte de São Paulo, para perceber que nem toda solução matemática serve para o problema. Em alguns casos, uma raiz pode ser negativa e não fazer sentido como medida. Em outros casos, o discriminante pode ser pode mostrar que nem existe solução real para aquela situação. Enfim, entre outras questões. Tá, ok? Nesse slide estão os pontos centrais da aula. Tá? O conteúdo é equação polinomial de segundo grau completa, ou seja, equações em que aparecem os termos x ao quadrado, x e o termo independente. O primeiro objetivo é discutir a existência das soluções reais por meio do discriminante. Lembre-se, o discriminante é aquele valor que fica dentro da raiz quadrada na fórmula resolutiva, representado pela letra grega delta. Quando calculamos delta, conseguimos saber se a equação terá duas raízes reais, uma raiz real ou nenhuma raiz real. O objetivo é analisar quais soluções se adequam ao contexto. Isso é muito importante em problemas. Uma equação pode apresentar duas raízes, mas se estivermos falando de largura, comprimento, quantidade de suportes ou número de pessoas, nem todo valor obtido faz sentido. Portanto, além de resolver, precisamos interpretar. Antes de entrar na atividade, vamos entender o contexto que será usado nos próximos problemas. O MASP é um museu muito conhecido em São Paulo, projetado por Lima Bobardi, inaugurado em 1968. Ele chama atenção pelo vão livre, que é aquele espaço aberto embaixo do prédio, muito marcante na Avenida Paulista. O texto ele também comenta o acervo do museu e a aplicação e a ampliação com o edifício Pietro Maria Bardi. Tá? Para nós, o mais importante aqui é perceber que esse contexto vai servir como cenário para problemas envolvendo áreas, medidas, painéis e organização de exposições. Então, quando aparecer uma situação com um painel retangular, uma exposição ou um corredor, não vamos tratar como cálculo solto. Vamos pensar o que a incógnita representa. É uma medida? É uma quantidade? Ela pode ser negativa? Ela precisa ser inteira? Essas perguntas ajudam a decidir quais soluções são válidas. Vamos para a atividade 1. A situação diz: em uma exposição temporária no MASP, a área destinada à instalação de painéis artísticos tem formato retangular e área total de 360 metros quadrados. A informação importante é que o comprimento é 2 metros maior que a largura. Então, antes de resolver, vamos organizar os dados. Tá? Se eu chamar a largura de x, o comprimento não será outro valor qualquer, ele será x mais 2. Por quê? Porque é 2 metros maior. Como a área de um retângulo é comprimento vezes altura, a equação que representa a situação será x vezes x mais 2 igual a 360, certo? Eu quero que vocês escrevam essa relação no caderno, depois tentem resolver a equação, ou desenvolvê-la pelo menos, e aí depois vamos resolver juntos e verificar qual raiz realmente faz sentido para a largura. Bom, aqui está a nossa solução, tá? Seja x a medida da largura, a medida do comprimento é dado por x mais 2. Tá? Então, vamos resolver junto, linha por linha. Primeiro, chamamos de largura
a largura de x. Como o comprimento é 2 metros maior, ele fica representado por x mais 2, tá certo? Deixa eu pôr um apontador aqui para a gente acompanhar. A área do retângulo é largura vezes comprimento. Né? Por isso escrevemos x vezes x mais 2 igual a 360. Tá? X vezes x mais 2 igual a 360. Vou fazer a distributiva, tá? X vezes x, x quadrado, x vezes 2, 2x. Passo 360 para o lado de cá e ele fica negativo. Pela fórmula resolutiva, eu tenho delta é igual a b quadrado menos 4ac. Tá? Vou substituir os valores aqui e vou chegar a um delta de 1444. Como o delta é maior que zero, há duas raízes reais. Tá? Vou levar esse 1444 para cá. Qual que é a raiz de 1444? É 38, tá? Portanto, eu tenho aqui o x', o x1, né? É menos 40 dividido por 2, que dá menos 20. Ou x2, que é 36 dividido por 2, igual a 18. Como a largura é maior que zero, segue que x é igual a 18. Então, o comprimento é 18 mais 2, ou seja, 20 metros. Ficou claro para vocês, galera? Vocês já estão acostumados com essa etapa aqui de resolução do problema. Então, eu não vou ficar passando passo a passo, linha a linha, detalhando o que está acontecendo aqui, tá? Aqui a gente simplesmente substituiu os valores que nós encontramos aqui, já tínhamos aqui, dentro dessa equação aqui, tá? Eu só vim para cá, para essa parte aqui, porque o delta aqui me informou que há duas raízes reais. Lembram? O delta é maior que zero, há duas raízes reais. O delta é igual a zero, há uma raiz real. O delta é menor que zero, não há raiz real, o conjunto é vazio. Então, se eu tiver delta menor do que zero, não faz sentido nem eu fazer isso aqui, tá? A resposta já está aqui, conjunto vazio. Beleza? Ok, então. Vamos lá, agora vamos para a atividade 2. A situação fala sobre suportes de quadros organizados ao longo de um corredor. O número de visitantes que podem transitar confortavelmente depende do número de suportes expostos. Aqui a função apresentada é v de x igual a menos x ao quadrado mais 10. Nessa função, v de x representa o número de visitantes e x representa o número de suportes. Tá? O problema pergunta quantos suportes devem ser expostos para receber confortavelmente 25 visitantes. O que devemos fazer? Devemos substituir v de x por 25 na equação, tá certo? Antes de mostrar a resolução, tentem montar a equação no caderno. 25 igual a menos x ao quadrado mais 10x. Depois, organizem tudo em um dos membros para deixar a equação igual a zero, certo? Beleza, vamos conferir a resolução então. Como queremos 25 visitantes, substituímos o v por 25, tá? O x por 25. Então, ficamos 25 igual a menos x ao quadrado mais 10, tá? Olha lá, tem aqui, ó, v de x é igual a 25. Então, tem esse aqui, que v de x é igual a menos x quadrado mais 10x, tá? 25 é igual a menos x quadrado mais 10x. X quadrado menos 10x, tá? Porque eu passei para o lado de cá, o termo, tá? Mais 25, tá? O 25 continuou positivo, porque ele continuou desse lado do igual. Tudo isso igual a zero. O primeiro membro da equação é um trinômio quadrado perfeito, tá vendo? Logo, ele pode ser fatorado como um produto notável. Por quê? X quadrado menos 10 mais 25, eu posso transformar em x menos 5 ao quadrado, que é igual a zero. Portanto, x é igual a 5. Para que 25 visitantes transitassem confortavelmente, deveria haver 5 suportes no corredor. Ficou claro para vocês, galera? Se não lembrarem do que é produto notável,
voltem lá nas aulas na qual falamos e fizemos vários exercícios sobre produtos notáveis, tá? É importante que vocês entendam isso para facilitar a solução do problema, tá bom? Beleza, então. Vamos para a próxima atividade? Na atividade 3, nós temos uma situação hipotética envolvendo um painel retangular suspenso sob o vão do museu. O comprimento do painel é representado por x mais 10 e a altura por 8 menos 8, 8 menos x. A área desejada é exatamente 120 metros quadrados. Como estamos falando de um retângulo, novamente usamos a ideia de área, comprimento vezes altura. Então, a equação será x mais 10 vezes 8 menos x igual a 120. Antes de resolver, vale observar uma coisa importante. Como o x aparece nas medidas, a resposta precisa fazer sentido geometricamente. A altura 8 menos x, por exemplo, teria que ser positivo. Mas, antes de discutir isso, vamos analisar a equação pelo discriminante. A pergunta é possível construir esse painel com essas dimensões e essa área? Para responder, vamos montar a equação e verificar se existem soluções reais. Vamos para o exercício? Beleza, vamos resolver a atividade 3. A área do painel é dada por comprimento vezes altura. Então, escrevemos x mais 10 vezes 8 menos x igual a 20. Tá? X mais 10 vezes 8 menos x igual a 120. Tá? Agora, desenvolvemos a multiplicação. X vezes 8 dá 8x. Tá? 10 vezes 8 dá 80. 10 menos x dá menos 10x. Como a área deve ser 120, colocamos menos 120 no primeiro membro para deixar a equação igual a zero. Ok? Eu já antecipei aqui, né? Eu já trouxe o 120 para cá, tá ok? Beleza, então. Agora, agrupando os termos semelhantes, nós temos x ao quadrado menos 2x, nós temos menos x ao quadrado menos 2x menos 40 igual a zero. Toda a equação vai ser agora multiplicada por 1. Para quê? Para facilitar a utilização dela, tá? Então, por exemplo, aí a gente obtém, nesse caso, x² mais 2x² mais 40 igual a zero. Tá? Eu multipliquei todos os termos por menos 1. Todos os termos são negativos, então todos os termos ficaram positivos. Tá? Agora calculamos o discriminante. Aqui, A é 1, B é 2 e C é 40. Tá? Vamos colocar tudo isso dentro da minha equação. Como o delta então, o delta é 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 40. Isso dá menos 156. Tá? Então, como o delta é negativo, ou seja, o discriminante é negativo, a equação ela não possui soluções reais. Isso indica que não existe um valor real de x que torne possível construir um painel com essas dimensões no vão do MASP. Tá certo? Então, essa é a nossa solução. A solução é um conjunto vazio, não existe uma solução. Tá certo? Beleza, então. Vamos lá, então. Agora, vamos organizar o resultado das atividades anteriores em uma tabela. Essa etapa é importante porque ela nos ajuda a enxergar o padrão do discriminante. Na primeira linha, nós temos a equação x² mais 2x mais 40 igual a zero, que veio da atividade 3. Nela, o discriminante foi negativo. Então, quero que vocês preencham o valor do discriminante e pensem quantas soluções reais existem
quando delta é menor que zero. Na segunda linha temos o quê? Temos x ao quadrado menos 10x mais 25 igual a zero. Tá? Isso dá a atividade 2. Essa equação tinha um trinômio quadrado perfeito e resultou em uma única solução real. Observem o que acontece com o discriminante nesse caso. Tá? Na terceira linha temos x ao quadrado mais 2x menos 360 igual a zero. Da atividade 1. Nela, delta foi positivo e encontramos duas raízes reais, embora só uma servisse como medida de largura. Então, preencham o quadro e tentem escrever uma regra geral com as suas palavras. Tá? O quadro preenchido, então, ele vai ficar assim, ó. Beleza, aqui temos o quadro preenchido, tá certo? Então, quando o delta é negativo, eu tenho conjunto zero. Quando o delta é igual a zero, eu tenho uma solução. Quando o delta é maior que zero, eu tenho duas soluções. Tá certo? Então, corrigindo a tabela, né? Na equação x ao quadrado mais 2x mais 40 igual a zero, o discriminante é menos 156. Tá? Como delta é menor que zero, não existem soluções reais. Por isso, o número de elementos no conjunto solução real é zero. Tá? Na equação x ao quadrado menos 10 mais 25 igual a zero, o discriminante é zero. Tá? Então, quando o delta é zero, a fórmula resolutiva gera duas raízes iguais, que na prática contam como uma única solução. Por isso, o conjunto solução tem apenas um elemento. Na equação x ao quadrado mais 2x menos 360 igual a zero, o discriminante é 1144. Né? Aqui já daria para ter calculado direto, né? Porque eu já tinha esse aqui, ele queria esse aqui. Né? Mas eu já sabia que eu tinha duas raízes, duas soluções reais distintas. Por isso, conjunto, solução tem dois elementos. Tá? A regra geral é essa. Se delta é menor que zero, não há raízes reais. Se delta é igual a zero, há uma raiz real. Se delta é maior que zero, há duas raízes reais distintas. Então, guardem essa ideia porque ela permite prever o comportamento da equação antes mesmo de calcular as raízes. Tá? Vamos agora para um probleminha aqui. Qual é o menor valor inteiro de C para que a equação 0 igual a x² menos 14 x menos c possua duas soluções reais distintas? Então vamos para a atividade 5. Né? A pergunta é qual o menor valor inteiro de C para que a equação 0 0 igual a x ao quadrado menos 14x menos c possua duas soluções distintas. Reparem que a pergunta ela não pede para resolver a equação em x, ela pede um valor de x, de c, que faça sentido e que faça a equação ter duas soluções reais distintas. Quando queremos duas soluções reais distintas, qual condição precisamos impor ao discriminante? Precisamos que o delta seja maior que zero. Então, o caminho será identificar os coeficientes da equação e montar a desigualdade do discriminante. Tá? Aqui, A é 1, B é menos 14 e o termo independente é C. Tome cuidado porque a letra C ela aparece no enunciado como parâmetro, mas na fórmula do discriminante ela também costuma representar o coeficiente independente. Para evitar confusão, pensem assim, o termo independente da equação é menos C. Então tentem resolver a desigualdade e comparar com as alternativas, menos 47, menos 48, menos 49, menos 50, para ver qual que é a mais adequada, tá? Na sequência, a gente vem com a resposta e posteriormente a solução. Eu prometi que eu ia inverter isso, tá? Eu não inverti ainda porque esses slides já estavam prontos, mas posteriormente eu vou inverter, tá? Eu vou primeiro apresentar a solução e depois apresentar a resposta, tá? Então aqui
nós já temos a resposta que é menos 48, tá? Aqui aparece a marcação das alternativas, a alternativa correta é a alternativa letra B, tá? Menos 48. As alternativas menos 47, menos 49, menos 50 não atendem exatamente ao que pede o enunciado. Atenção, a palavra menor valor inteiro, tá? Fiquem atentos a essa palavra. Depois que encontramos a condição para C, não basta escolher qualquer valor que funcione. Nós precisamos escolher o menor número inteiro dentro da condição. O próximo slide, nós vamos justificar isso com o cálculo do discriminante. Tá? O objetivo é mostrar por que menos 48 funciona e por que menos 49 não serve. Tá? Vamos lá então? Vamos aqui para a solução. Vamos justificar a alternativa B então. Para que uma equação de segundo grau tenha duas soluções reais distintas, o discriminante precisa ser maior do que zero, tá certo? Então a equação é igual a x ao quadrado menos 14x menos c. Então temos a igual a 1, b igual a menos 14 e o termo independente igual a menos c. Tá? Aplicando a fórmula do discriminante, delta é b ao quadrado menos 4 vezes o termo independente. Substituindo, fica delta igual a menos 14 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos c. Tá? Menos 14 ao quadrado é 196. Tá? Todo número negativo elevado ao quadrado fica positivo. E menos 4 vezes 1 vezes menos c resulta em mais 4c. Então, temos 196 mais 4c maior que zero. Tá? Agora, vamos resolver a desigualdade. Tá? 4c maior que menos 196. Dividindo 4, obtemos c maior que menos 49. Então, a condição é maior do que menos 49. Como o problema pede o menor valor inteiro que satisfaz essa condição, não pode ser menos 49. Por quê? A desigualdade é estrita. Tá? O primeiro inteiro maior que menos 49 é menos 48. Tá? Portanto, a alternativa correta é a letra B. Tá certo? Beleza, galera. Isso aí, hein? Muito bem. Agora, para encerrar, vamos responder com as nossas palavras. Ao resolver uma equação de segundo grau, que informação o discriminante fornece antes mesmo de calcular as raízes? Tá? Que informação o discriminante fornece antes mesmo de calcular as raízes? Né? Então, o que o discriminante informa? Ele informa a quantidade de soluções reais da equação. Se o delta é menor que zero, a equação não possui raízes reais, soluções reais. Se delta é igual a zero, possui uma solução real, porque as duas raízes são iguais. E se delta é maior do que zero, possui duas soluções reais distintas. Mas lembre-se de um detalhe importante. Em problemas contextualizados, saber quantas raízes reais existem não encerra a interpretação. Depois de encontrar as raízes, nós precisamos verificar se elas fazem sentido no contexto. Medidas não podem ser negativas, quantidades de objetos ou pessoas precisam ser compatíveis com a situação. E, às vezes, uma solução matemática deve ser descartada. Tá bom? Por hoje é isso, pessoal. Fico à disposição de vocês. Dúvidas, sugestões, comentem que eu respondo todas com o maior prazer.